Queridos, o nosso tempo não permite fazermos uma explanação dentro do texto bíblico que foi lido pelo pastor Carlos Vitor. A semana passada falamos sobre o versículo de número 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e ao outro a operação de maravilhas, e ao outro a profecia, e ao outro o dom de discernir os espíritos, e ao outro a variedade de línguas, e ao outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E todos dizem: amém. Aquilo que não for útil não é manifestação do Espírito. Nenhum de nós temos a autoridade de contestar a palavra de Deus. Por mais tempo de evangelho, por mais tempo de ministério, a palavra é a maior autoridade. Concordam comigo? Amém. A palavra é a maior autoridade. E ela está dizendo que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for, não sendo útil, não é do Espírito. É nosso, é humano, é da carne. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Gravem isto: não sendo útil, não é do Espírito. Mas eu tenho 50 anos de crente, mas não é do Espírito. Eu já passei pelo trabalho espiritual de vários pastores, mas o que você está fazendo não é do Espírito. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for, não sendo útil, não é do Espírito. Eu não vou pronunciar uma palavra que alguém fique triste, descontente, desanimado. Não precisa. Você vai saber se aquilo que você está dando expansão é do Espírito ou não. Você vai saber, porque a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não sendo útil, é minha própria. Sou eu que estou intervindo, não é o Espírito. É muito fácil de discernir isso aqui. Não precisa ninguém ficar aborrecido. A palavra está dizendo: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E eu disse segunda-feira passada que um carro, um caminhão, um veículo carregado, ele não faz piruleta na estrada. Um carro carregado, ele não faz piruleta na estrada. Se escuta o barulho, mas ele não faz piruleta.
Está dando para entender? Então, se alguém está fazendo piruleta, não é do Espírito, é da carne, é humano, é seu, é meu. Ora, vamos traduzir para nós. Será que nós do ministério não recebemos carga, peso? Mas se houver desequilíbrio, descontrole aqui, aí o povo diz, acabou. Neles não há controle, não há equilíbrio. Será que a gente não se emociona? Será que a gente não chora? Será que a gente não recebe carga superior? Mas tem que haver equilíbrio, tem que haver controle, tem que haver freio. Dá para dizer amém? Nós vamos trabalhar neste assunto, nós vamos trabalhar neste assunto, nós vamos trabalhar neste assunto. Mas como a minha carga de trabalho foi muito extensa, eu não tomei um bom tempo para meditar sobre esta palavra dos dons espirituais. Atendi o trabalho em várias cidades do sertão. Havia necessidade de passar por ali e confirmar o ânimo dos irmãos e dizer para eles: Jesus está voltando, permaneçam firmes, continue combatendo o bom combate da fé, hasteie a bandeira da fé, glorifique ao Senhor. E isso foi muito gratificante. E ainda hoje pela manhã participei de uma reunião que tinha aproximadamente ali mais de 250 homens, só homens, líderes que precisavam ouvir uma palavra. E voltando agora à tardinha, ainda estive na obra para ver as coisas como estão, pontuar alguma coisa e vim para o templo. Mas agradeço a Deus porque os irmãos vieram, estão aqui para ouvir a palavra e nós estamos apenas fazendo a abertura do leque, porque nós vamos falar sobre este assunto em especial para a igreja e para os irmãos que são batizados com o Espírito Santo. Sobre a manifestação do Espírito Santo. Todos nós que somos membros da igreja e batizados com o Espírito Santo, nós sabemos que Deus fala em nosso meio, que Ele usa os seus instrumentos de diversas formas, de variadas maneiras, agora usa para a edificação da sua igreja. Não usa para desequilibrar ninguém, usa para tornar a igreja equilibrada. E nós precisamos muito falar sobre isto. Por muito tempo estivemos em silêncio sobre isto, mas temos que voltar a falar. Já passamos 100 anos, e agora após 100 anos, temos que voltar a trazer novamente a luz do conhecimento da igreja, a operação dos dons do Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo. Porque tem muita coisa sendo introduzida na igreja que não é do Espírito Santo. E muita gente está se deixando levar por isto. Olha, os irmãos observem que até a paz do Senhor que nós damos, ela não está sendo correspondida. Quando os irmãos vêm aqui, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, apenas 20% diz amém e o restante não diz amém. Nós temos que corresponder à paz do Senhor, amém. Nós estamos perdendo um pouco. Eu não aprendi os irmãos dizer a paz do Senhor, amém? Não, senhor. Você responde a paz do Senhor, diz a paz do Senhor e alguém vai ter que responder. Eu nunca vi ninguém dizer bom dia, bom dia. Que é isso? Bom dia, a pessoa diz bom dia. Bom dia, bom dia. Que é isso? Não é essa a nossa linguagem. Nós temos uma linguagem sadia, uma linguagem que veio do céu para o nosso coração. Nós fomos ensinados pelos nossos líderes.
Alguém está falando chibolete, outros estão falando cibolete. E nós temos que aprender a discernir isso aí. Ou é chibolete ou é cibolete. Mas nós temos que aprender pela luz da Bíblia. E eu quero que os irmãos repitam comigo: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Numa cidade, numa igreja, havia um irmão que, quando ele se alegrava no Espírito, ele dizia: tamanco. E alguém, por não conhecer a área dos dons, entra indevidamente e sofre repreensão e vergonha. Aquele irmão, quando se alegrava, ele bradava tamanco. Os irmãos ficaram chamando ele de irmão tamanco. Ora, se você não conhece, se você não tem autoridade para entrar na área dos dons, não entre, fique calado. Fique calada. Aquilo que eu não entendo, eu aceito por fé e prossigo a minha viagem. Mas não vou me embaraçar com isso, porque a Bíblia diz na carta aos Hebreus: pelo que deixando todo o e o pecado que tão de perto nos corramos com, não é desembestado, corramos com a carreira que nos está, olhando para quem? Que Ele é o autor e o consumador da... Pronto. E começaram a dizer àquele irmão: olha, estão lhe chamando de tamanco. E ele ficou triste, mas não deixou de se alegrar, porque a alegria que vem ao nosso coração, ela vem do céu. Às vezes, nos momentos mais críticos da vida, o Espírito Santo vem sobre nós e nos alegra. Ele intercede diante de Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não temos palavras na oração, quando só temos lágrimas, quando a angústia domina a nossa vida, aí Espírito Santo traduz a Deus o que nós estamos querendo dizer. É lágrimas, é choro profundo, não sai som nenhum, mas o Espírito Santo traduz a Deus. Ele está desejando isso, Ele está pedindo isso, Ele está clamando por socorro. E um dia, Deus, que sabe preparar todas as coisas, mandou um judeu participar do culto naquela igreja. E quando o culto tomou a dimensão que o Espírito quis, Deus abriu a boca daquele irmão e disse: tamanco. O judeu se levantou e disse: eu escuto a voz do Deus de Israel neste lugar. Eu escuto a voz do Deus de Israel neste lugar. Aí todo mundo passou a respeitar o irmão. Deus vai impor respeito a alguém pela forma como Deus te usa. Não se entristeça se alguém quis lhe abater. Levante a cabeça, glorifique a Deus, porque a manifestação do Espírito, ela é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Lembro-me que enfrentamos uma reunião que ela foi até 2 horas da madrugada.
E por mais ciência que tinham os pastores que ali estavam, não se conseguia resolver o problema. Mas depois um irmão foi-lhe dada a palavra e ele citou um texto bíblico, e o pastor que estava presidindo a reunião disse: encontramos a solução. Pronto, chegou a solução. Mas já pensaram trabalhar até 2 horas da madrugada para encontrar uma palavra de solução? Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Tem coisas que nós não encontramos meio para resolver, aí Deus usa alguém. É isso aqui, oh glória a Deus, chegou a solução. Mas são 9h10 e nós vamos parar. E segunda-feira nós vamos falar deste assunto em nome de Jesus. Vamos fechar dizendo assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Fiquemos de pé.